Vishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Patanugam Govindam Vidam Ujvalan Vatam Sundaram Vande Vishwagurum Chadivya Bhagavat Premno Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanam Shalakaya Shashuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz mesmo. Mais um encontro da gente aqui do Astrologia Singular. A gente está tendo tantos temas legais, né? Tanta informação importante. A gente está passando por tantos momentos históricos extremamente significativos. E eu sinto que o mais importante que a gente faz em todo esse período é buscar pela consciência do nosso papel como observador desses processos e qual é a nossa parcela de karma envolvido com todos esses fenômenos, qual é a nossa responsabilidade, qual é o propósito desse nosso período, dessa nossa trajetória de vida, nessa circunstância tão importante e tão transformadora daquilo que a gente pode considerar como o futuro a médio, talvez até a longo prazo. O que está acontecendo hoje é extremamente importante. Vai fazer muita diferença, né? E esse é um grande objetivo, né, do nosso grupo, que é o que há de mais elevado dentro da natureza das circunstâncias. Então, o que é que existe de mais elevado dentro da natureza das circunstâncias? O entendimento sobre a mecânica do karma. E se a gente está envolvido com a circunstância, de alguma maneira carregamos o karma a ser trabalhado, a ser transformado, a ser ressignificado dentro dessas circunstâncias, dentro desses fenômenos. Então, assim como o Shileshdhara Maharaj deixou, né, como uma grande informação, o meio ambiente é sempre favorável para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, não importa a circunstância, não importa o que a gente estiver vivendo, a gente precisa entender isso como um aprendizado e como uma purificação. Agradecer pela misericórdia de ter consciência e agradecer pelo privilégio de poder estar vivendo para se purificar e evoluir. Então, o tempo todo a gente vive sob a misericórdia de um grande e misericordioso controlador, que está tentando guiar a gente no caminho de volta para o lar, de volta para casa. Por quê? Porque a gente é uma alma. A gente é uma alma, esse corpo é um veículo. Só que a gente está apegado ao movimento de troca de veículos. A gente se acostumou e está condicionado. Hoje é muito claro, é muito objetivo a percepção da gente com os objetos. Então, o tempo todo a gente muda de carro, o tempo todo a gente muda de celular, o tempo todo a gente precisa mudar de computador, mudar de impressora, mudar de televisão, mudar. Por quê? Porque foi programada uma obsolescência.
para a gente ficar habituado à troca de objetos, mas esses objetos são extensões da nossa subjetividade. Então, em última análise, a gente já parte para uma ideia de uma consciência através do dispositivo, uma vida virtualizada, uma vida que não se conecta com o mundo objetivo e sensorial, porque tudo parte para uma simulação sensorial. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que da mesma forma, a gente está atravessando de corpo em corpo, muitas vezes em corpos humanos, e perde a oportunidade de aprender, perde a oportunidade de evoluir. Então, o verdadeiro objetivo do encontro da gente aqui, todas as semanas, a não ser quando eu falho e eu não consigo ter internet ou abrir a chamada, a gente se reunir para trazer temas elevados, para trazer introspecções, para trazer um nível de reflexão, para gerar um discernimento. E esse discernimento, de acordo com os parâmetros de Srila Bhaktivinoda Thakur, é a experiência. Então, a gente não pode, de forma alguma, se apegar à experiência do outro e acreditar que a experiência do outro é uma verdade, se a gente não puder provar dessa verdade. Então, a gente não pode ser fundamentalista, a gente não pode se apegar a conceitos que não possam ser experimentados pela prática. Então, a filosofia tem que ser prática e ela tem que ser colocada à prova. E esse sistema de prova, através da prática, traz a gente para concepções cada vez mais elevadas. E essas são as ontologias. Esses são os conceitos que se desenvolvem através do pensamento reflexivo, de tese, antítese e síntese infinita. Isso é o que a gente pode entender a respeito do que seria o infinito. Então, se é infinito, é porque pode evoluir infinitamente. Então, a nossa capacidade de calcular e de pensar e de abstrair é que é limitada, porque o absoluto é ilimitado. Então, é impossível entender Deus em absoluto, mas ele se revela dentro da nossa capacidade. Então, entender a mecânica do karma, entender a mecânica da manifestação, entender toda essa estrutura que faz com que o universo funcione, mas não apenas o funcionamento do universo, mas incluído dentro disso a experiência da consciência. Então, Deus mesmo, a suprema consciência, a suprema personalidade, ela experiencia e ela saboreia ela mesma através de tudo o que existe dentro dos infinitos universos, porque Deus sonha dentro da gente. Então, as escrituras falam que enquanto Mahavishnu sonha, todos os universos se animam. Tudo dentro dos universos cria vida e personalidade, porque esse Vishnu sonha dentro de todas as entidades. Então, essa forma do Paramatma que está dentro do coração da gente, junto com o nosso Jivatma, é um aspecto de Vishnu sonhando. Então, Vishnu está sonhando dentro do nosso coração e ele tudo aquilo que a gente vive, ele sente tudo que a gente sente, ele saboreia tudo isso. Então, a gente busca na vida cultivar as qualidades elevadas para que Deus possa ter um prazer elevado em saborear a nossa existência. Então, Bhakti Yoga é entender o quanto é elevado o nível de prazer em se relacionar com Deus. E Deus está saboreando esse prazer ao mesmo tempo. Então, o néctar,
a doçura, o afeto, a ternura, a beleza, o êxtase, a bem-aventurança, a eternidade, o conhecimento. Tudo isso está presente dentro desse relacionamento íntimo e infinito. O aspecto de Deus que a gente entende e que a gente se relaciona. Então, eu não sei, eu acho que a internet pode ter cortado algumas palavras, então fica que se cortou de verdade, depois é só alguém fazer o comentário no vídeo e eu posso complementar o pensamento. Por que eu estou falando sobre isso? A gente vai continuar hoje a leitura da busca por Shri Krishna, a realidade e o belo, de Srila Bhakti Rakshak Siddhadev Goswami Maharaj. E a gente teve um comentário extremamente positivo a respeito do nosso último capítulo, desse capítulo, inclusive, o capítulo 7, que fala sobre o conceito do cristianismo. E Srila Siddhara Maharaj está falando justamente além do cristianismo. E isso é muito lindo, e isso é muito importante, porque como eu estava falando das ontologias, das escalas filosóficas, que são progressivas e dinâmicas por causa do processo dialético de evolução. Então, tese, antítese e síntese faz com que o tempo todo você esteja debatendo e evoluindo dentro de um determinado conceito. Então, aquilo que a gente está trazendo aqui, como o que foi deixado por Srila Siddhara Maharaj, por Srila Prabhupada e Srila Gurudeva, é simplesmente o que há de mais elevado dentro da ontologia teísta que há no mundo hoje. Então, assim, é absurdo, não é brincadeira. E não é fácil de digerir esse conhecimento, ele é pesado. Você precisa ter um estômago forte, você precisa ter um fogo muito grande dentro de você para conseguir digerir esse conhecimento. Ele realmente é uma coisa que foi muito processada, foi muito refinada no sentido de que se tornou extremamente sofisticado pela simplicidade. Então, quando a gente traz para a realidade, como o Srila Siddhara Maharaj está fazendo, o que é a base do princípio do pensamento teísta do cristianismo, que são os ensinamentos práticos de Jesus, você entende qual é a meta última do cristianismo. Por quê? Porque tudo é baseado num propósito. Todas as correntes filosóficas que criam religiões têm uma meta última. Então, o processo de entender a ontologia da religião é você pegar a meta última de cada processo religioso e entender o que é que aquele processo tem a oferecer. Então, você vai entender que a palavra define o paraíso do cristão é de uma determinada maneira, o paraíso do judeu é de uma determinada maneira, o paraíso do muçulmano é de uma determinada maneira, o paraíso do índio, do indígena, do nativo americano, da Sul da América, do Norte da América, da Latinoamérica, tem um objetivo. Cada povo tem um propósito, tem uma meta última, tem um paraíso. Entendendo essas diferentes características dos mundos espirituais dessas diferentes culturas, a gente tem as ontologias. Beleza. O que Srila Siddhara Maharaj está fazendo é exatamente descrever as ontologias, as metas últimas desses processos espirituais. Aqui ele está definindo o cristianismo e qual é o objetivo do cristianismo e como o cristianismo se desenvolveu como uma prática através da religião
e não é nenhuma crítica. Por que que não é nenhuma crítica? Porque Krishna mesmo fala no Bhagavad Gita que sempre que houver um declínio da religiosidade, ele mesmo volta para esse mundo na forma de um avatar, na forma de um reformador da cultura espiritual, e ele estabelece um novo processo. Isso aconteceu em todas as culturas, em todos os tempos de toda a humanidade. E você pode considerar aí que isso que é muito lindo, porque assim, pelo menos há 6 meses atrás, vamos lá, 6 meses atrás, pelo menos há 6 meses atrás, eu não tinha nenhuma evidência científica certificada por pares internacionais sobre o tempo possível da humanidade. E agora a gente chegou a quase 500 mil anos. Então, 500 mil anos atrás é garantido que existiam assentamentos humanos feitos com casas, com troncos e telhado e estrutura que foi cortada e montada geometricamente. 500 mil anos. É 400 e tantos, quase 500 mil anos. Então, assim, vamos considerar que em 500 mil anos, Deus mesmo, essa suprema personalidade, veio de diferentes formas, de diferentes maneiras, para trazer a evolução dos processos cognitivos, né, espirituais e de desenvolvimento mesmo dessa relação com o que é sutil e transcendental. Então, não é desconsiderando de forma alguma o papel de nenhum desses grandes mestres. Pelo contrário, é trazer a forma mais absoluta do ensinamento dele como um degrau no processo de evolução. Então, quando a gente pensa a respeito do que Jesus ofereceu, ele simplesmente ofereceu o amor incondicional. 2000 anos atrás veio um aspecto de Deus para ensinar sobre o amor incondicional. Ao mesmo tempo, ele veio para acabar com o sacrifício de animais dentro da cultura hebraica, judaico-hebraica daquela época. E foi por causa disso que ele foi morto. Jesus simplesmente foi morto porque ele estava propondo acabar com o comércio da matança de animais, que depois, dentro do próprio cristianismo, se torna a venda de indulgências, que é a mesma coisa. Lamentavelmente, os seres humanos deturpam todo o conhecimento transcendental. Por isso, a gente precisa reverenciar tanto e agradecer tanto pelos mestres espirituais transmitirem o conhecimento fidedigno numa corrente de sucessão discipular. Então, é um privilégio muito grande mesmo a gente ter acesso a esse conhecimento e de uma maneira muito precária, porque os nossos sentidos e a nossa inteligência é precária para entender isso que está sendo revelado por esses mestres. A gente não tem cultura para decodificar essa informação. É como se a gente não conhecesse as cores dessa pintura. É como se a gente nunca tivesse ouvido o som dessas palavras. A gente não tem. É como tem um conceito que fala, eu esqueci o nome dele, mas é um conceito que fala que quando as caravelas chegaram nas Américas, os índios não conseguiam enxergar, porque eles não tinham parâmetro para aquilo, então eles não viam aquilo. Outro dia,
Isso é lindo. Outro dia, já faz uns anos, né? Mas a experiência prática disso é a seguinte. Eu sempre gostei de andar no meio do mato, assim, andar no meio da floresta, mesmo de uma maneira muito também ignorante, sem saber o que estava fazendo. Mas sempre gostei de estar no meio do mato, sempre achei massa. Mesmo no interior de Pernambuco, eu gostava de ir para o meio da capoeira, lá no sertão, tal, lá em Riacho das Almas. Riacho das Almas é uma cidade que é de onde vem a família do meu pai, vizinho a Caruaru. E depois de muito tempo, 2009, 2010, 2008 para 2009, por aí mais ou menos, até 2000, quase 2010, comecinho de 2010, até janeiro, fevereiro de 2010. Eu estava trabalhando com o meio ambiente e eu trabalhava com duas pessoas que se tornaram dois grandes professores meus. Um deles me ensinou sobre apicultura e o outro me ensinou sobre orquídeas. E a gente cuidava de uma área que faz parte de uma reserva florestal em Caruaru, num lugar muito exclusivo climaticamente. É um lugar lindo, assim. Chama Serra dos Cavalos. E nesse lugar eu aprendi a olhar para a floresta. Por quê? Resumidamente, o Lula do Mel, que é esse meu amigo, ele me mostrou e me explicou naquele pedacinho ali de poucos alqueires de terra, de uma reserva, né, de preservação, mas muito pequena, no sentido do que ela poderia ser. Tinham 101 espécies de abelhas nativas catalogadas, podia ter mais, mas eles catalogaram 101 espécies. E eu andava com o Barbosa no meio da floresta, que era o orquidófilo, para fazer resgate de orquídeas. Porque quando chove, dá ventania, feito estava dando ventania agora, as árvores se quebram e cai muita orquídea no chão, e quando elas caem no chão, elas morrem. Então a gente ia para resgatar, levava para o orquidário e tinha um viveirinho de recuperação. Aqui eu tenho um viveirinho desse também. Eu, sempre que eu vou na floresta, eu trago as orquídeas. Mas a doideira é a seguinte: tanto as abelhas quanto as orquídeas, elas sempre estiveram lá, mas eu não conseguia ver elas. Eu andava pelo meio do mato e eu só via mato. Depois que eu aprendi sobre as orquídeas, as bromélias, as tilâncias e todas as aerófitas, todas as litófitas, todas as endrófilas, todas elas acendem no meio da floresta, elas aparecem, elas se mostram. Então esse é o conhecimento que fala sobre Jyotish. Jyotish é o estudo da luz. A luz que ilumina e traz o conhecimento. A luz que é o próprio conhecimento, que remove a escuridão da ignorância. Então a gente precisa estar aberto para evoluir através do conhecimento constantemente, respeitando todos os mestres, respeitando todos os nossos professores anteriores, mas tendo a humildade e a dignidade de aceitar novos mestres e continuar aprendendo. Então, eu acho que isso é extremamente importante da gente ter como um parâmetro claro de que quanto mais doçura a gente encontrar, mais a gente deve buscar por essa doçura. Então,
É muito uma forma de que, na medida em que a gente saboreia algo superior, os outros sabores perdem a importância. A gente não vai ficar buscando por coisas que a gente sabe que existe uma outra que substitui todas elas de uma vez só. Então, fala sobre isso, né? Regue a raiz da árvore, vá direto para a fonte da parada, não perca tempo, né, com atribulações mentais e queixas e dúvidas, né? Aceite aquilo que é uma verdade dentro do seu coração. Então, voltando, né, a gente tá, para quem tá com o livrinho dessa edição que eu compartilhei o PDF no grupo, é a página 102. A gente está no capítulo 7, Além do Cristianismo, num subtítulo que fala sobre o Bhagavad Gita. Então, se eu não tiver parado aqui, talvez eu tenha parado antes, né? Alguém sabe onde eu parei? Se eu parei além de Jesus ou se eu parei no Bhagavad Gita? Eu vou ler Além de Jesus de novo, então. Se alguém souber onde eu Você parei... parou no, você parou no estudo que fala até Bhagavad Gita. Quando ia começar no Bhagavad Gita, você não chegou lá, Pronto, você parou aí. Para começar beleza. agora. Valeu. Foi onde eu imaginei mesmo, então. Era no Bhagavad Gita, massa. Valeu, Alexandre. Ganhou um pontinho no semestre. Gour, antes de você começar, só te fazer uma pergunta. O Diz aí. Darakarka, por exemplo, o meu é Vênus. Aí, aquele negócio que você falou da sinastria, é como se o meu Vênus buscasse um ascendente, um peixes, é isso? Não só o ascendente. Pode ser o Sol, pode ser a Lua, pode ser o ascendente ou pode ser o Dharakaraka. Pode ser o Atma Karaka também. O que tiver em peixes, se for forte, vai pegar. Entendeu? Entendi. Uhum. É isso. Se for uma malícia que eu passei antes de colocar para gravar e ela tá falando aqui só para sacanear a galera. Então é o seguinte, quem não segue o grupo ao vivo acaba perdendo algumas coisas que a gente fala antes de colocar para gravar. Então, como eu não falei antes, eu vou falar agora. Quem estiver assistindo pelo YouTube, coloca para seguir, dá like no videozinho, pede para receber notificação. Mas além disso, entra no grupo do WhatsApp, pega o link da sala que a gente se reúne. Toda quarta, todo sábado a gente está fazendo estudo. Entra online e vai poder trazer dúvida do próprio mapa, vai poder pegar essas malícias de interpretação, alguns detalhes de algumas regras, que algumas a gente passou lá atrás, e aí é só olhar os vídeos de 2 anos atrás. Tem muita regra, tem muita técnica, tem muita malíciazinha, mas agora a gente está focando na parte filosófica porque ela dá a base para a gente poder entender o que vai ser interpretado. Então, eu vou sacanear, então. Quando eu terminar de ler, no final, a Renata vai dar um depoimento do que é que ela acha que é a leitura do mapa pela astrologia singular. Então, vá pensando aí que quando eu terminar de ler, você vai falar. É isso, eu tenho que parar de sacanear só a Alexandra, né? Coitada. Tenho que dividir o rolê. Vamos lá. Jai Shileshdara Maharaj Ki Jai. Bhagavad Gita. História e ensinamentos. O cristão pergunta: já ouvi falar do Bhagavad Gita. Qual a sua origem? Shileshdara Maharaj responde: no Bhagavad Gita, Krishna diz a Arjuna
O que digo agora a você não é algo novo. Já o disse a Súria, o deus do sol, e ele o transmitiu a Mano, o pai da humanidade. Dessa maneira, este conhecimento descendeu em sucessão discipular, e pela influência do tempo foi interrompido. Novamente, repito a você este antigo conhecimento. Então, como eu falei antes, Deus mesmo vem para quando essa transmissão é cortada ou deturpada, ele restabelece ela pessoalmente. E aí, Shrestha Maharaj, ele continua. Pronto. Isso se refere a Karma Yoga. Não se importe com o resultado, bom ou mal, continue com o seu dever. Então você pode obter paz geral em sua mente. E aí o cristão pergunta: qual é a mensagem do Bhagavad Gita? Shrestha Maharaj responde: existem diferentes estágios de educação transmitidos no Bhagavad Gita, que é o que eu estava falando antes. Então, existem diferentes estágios de educação transmitidos no Bhagavad Gita. Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, tantas diferentes camadas de teísmo. Mas o teísmo devocional puro começa onde Krishna diz Sarva Dharma Parityajya. Abandone suas afinidades por todas as outras atividades, religiosas ou não religiosas, e renda-se completamente a mim. Não tente impor suas demandas a mim, mas peça-me o que lhe será mais benéfico. E o que farei em seu benefício? Renda-se completamente a mim e me darei a você. Isso é Krishna falando e garantindo. Todos estes outros métodos e suas perspectivas são mais ou menos efetivos e valiosos, mas não aspire nada além de mim. Esta será a sua máxima perspectiva: querer-me, ter-me, viver comigo, fazer o que eu digo, entrar em minha própria família pessoal, na minha vida privada. Esta será a sua maior conquista. Não aspire a nada além de mim. O estudo comparativo de todas as aspirações religiosas mostrará que a necessidade máxima interior pode ser satisfeita através do ingresso em meus relacionamentos privados e pessoais. Isso é Krishna falando, isso é muito lindo. Isso é. Olha aí, ó, tem que ler o texto, eu já mandei o PDF para todo mundo, tem que ler isso de novo, tem que ouvir isso várias vezes, porque isso é fantástico. Esse conhecimento é completamente revolucionário, é devastador. Então, o cristão continua. Os cristãos pensam que, se queremos ser sinceros, devemos seguir a Bíblia. Aceitamos muito literalmente a palavra de Cristo. Srila Sridhara Maharaj responde: sim, de acordo com a capacidade de cada um. A pessoa pode ser listada em uma classe particular. Algumas irão ao cristianismo, e após passarem por isto, se seu anseio ainda não estiver satisfeito, irão a algum outro lugar pensando: o que é Deus? Quero conhecê-lo mais perfeitamente. Em relação a isto, posso dar um exemplo. Havia um certo professor Nixon, ele fala o nome do cara. Existia um certo professor Nixon na Inglaterra. Ele foi lutar contra os alemães na Primeira Guerra Mundial ao lado da França. Conforme voava sobre as linhas alemãs, seu avião foi atingido e começou a cair. Ele viu o avião caindo nas linhas alemãs.
Quando o encontrei aqui na Índia, ele me disse: naquele momento eu orei, se existe qualquer Deus, que ele me salve. Naquele momento, que ele me salve. E prometo que, se não morrer neste desastre aéreo, vou buscá-lo. Vou devotar toda a minha vida em sua busca. O avião caiu e quando o professor Nixon recobrou a consciência, notou que estava atrás das linhas francesas, em um hospital na França. Naquele momento pensou consigo mesmo: Deus existe. Ele ouviu minha última oração. Quando suas feridas cicatrizaram, ele foi diretamente à Inglaterra para ver alguns sacerdotes. Disse-lhes: quero encontrar Deus e ocupar-me 24 horas por dia na causa de seu serviço. Quero vê-lo face a face. Aí um subtítulo: Bispos, vá à Índia. Ele viu muitos sacerdotes e mesmo alguns bispos que finalmente o aconselharam: se você quer ver Deus face a face, então vá à Índia. Não podemos recomendar um processo como este para você. Ouvimos dizer que na Índia existem yogis que internamente se conectam com o Senhor no coração. Você pode tentar sua sorte lá. Assim, ele veio para a Índia, onde se encontrou com o vice-reitor da Universidade de Lucknow. Falando com ele, o professor Nixon conheceu a esposa do vice-reitor, que era uma Gaudiya Vaishnava. Pô, ela era uma devota e irmã da gente. Uma Gaudiya Vaishnava, uma devota de Mahaprabhu. Ele ficou tão encantado com seu conselho que a aceitou como guru. Finalmente ele tomou o sannyas, a ordem renunciada de vida, e seu nome tornou-se Swami Krishna Prema. Estabeleceu um templo aqui na Índia e pregou sobre o Bhagavata Dharma e Mahaprabhu. Ele fez um estudo comparativo de todas as religiões, começando com o cristianismo, e gradualmente chegou ao Vaishnavismo, atraído pela dádiva de Mahaprabhu. Um acadêmico alemão também disse: em todas as concepções religiosas do mundo, a concepção de ocupação 24 horas com Deus, Astakaliya Lila, nunca foi dada. Estudei todas as teologias religiosas, mas nenhuma pode sequer conceber o serviço ao Senhor Supremo 24 horas por dia. Isso é dado apenas no Srimad Bhagavatam. Rupa Goswami apresentou uma representação científica de Krishna. Akila Rasamrita Murti. Ele é o reservatório de todos os prazeres possíveis, todas as possíveis tendências de satisfação que possamos sentir, e mesmo aquelas que não possamos sentir, se encontram presentes em Krishna. E tem seu ideal e mais pura satisfação apenas com ele. Ele é todo acomodante e todo abrangente. Qualquer satisfação que o âmago de nosso coração exija pode ser preenchida apenas por ele. E aí o cristão fala de novo. Alguns cristãos têm tamanho medo de ir além da Bíblia a ponto de estudarem outras crenças teístas. E aí Shleshdara Maharaj fala: segundo sua capacidade, a pessoa comprará no mercado. Segundo sua capacidade, a pessoa comprará no mercado. E aí, entre parênteses, tem um mantra. Sue sue dirareya nistasagonaha parikirtitaha. No mercado, podem existir muitas coisas valiosas, mas o comprador tem de ter alguma capacidade para adquiri-las. Os rishis, que são os sábios, né? Os rishis são os sábios, os panditas.
Os rishis, os mercadores do conhecimento, também foram tão longe a ponto de dizer: isto é o máximo, não vá adiante. Similarmente, Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 35, Swadharme nidanam shreya paradharmo bhayavadaha. Não vá adiante, você está arruinado. Permaneça aqui, não prossiga. Por que esta grande advertência nos é dada? Geralmente, nossos mestres nos aconselham: preste atenção total aqui. Somente então você vai entender tudo completamente, e sua marcha até o ponto final será sincera e satisfatória. Caso contrário, o sarradismo ou o imitacionismo entrará em seu coração. Você pensa que com um único passo poderá alcançar o cume de uma colina? Isso é impossível. Você tem de marchar, mas sua marcha tem que ser sincera. Você tem de fazer progresso verdadeiro e não progresso imitativo. Essa advertência é dada a cada estágio da vida. Isso é o máximo para você. Dê toda a atenção a isto. Não seja distraído e audacioso em seu estudo. Ocupe-se totalmente nesta lição, e o próximo patamar mais elevado virá para você automaticamente. Shrila Maharaj está trazendo um lugar da gente ter muito cuidado para não querer imitar os santos, para a gente não querer ter sintomas de amor e tipo querer ser uma coisa que a gente não é de verdade. Então a gente tem que trabalhar muito internamente e o nosso sadhana, a nossa prática espiritual, o nosso serviço devocional, para ir se qualificando, para estar junto do mestre espiritual e receber conhecimento e orientação adequada. Então, Shrila Maharaj já está dizendo para a gente ter cuidado com o próprio conhecimento que ele está revelando. Então, assim, a gente precisa ir com muito cuidado nesse entendimento do nosso relacionamento íntimo com Deus. Então, a forma mais segura para a gente é o serviço. Aquele que serve, serve para alguma coisa. Então, para a gente estar perto de Deus, a forma mais prática, mais fácil para a gente que é extremamente caído e desqualificado é tentar fazer algum serviço. Então, o serviço que a gente recebe do mestre espiritual, quando a gente recebe iniciação, cante os santos nomes, leia as escrituras, busque por boa associação, ofereça pelo menos a comida que você come. Então, lendo Bhagavad Gita, buscando pelos mestres espirituais, buscando por boa associação, a gente está fazendo o serviço devocional de alguma maneira, e esse é o nosso lugar seguro de desenvolvimento espiritual. E não achar que a gente já virou santo ou achar que precisa abandonar tudo e ir para o topo de uma montanha ou ir para um templo e virar monge. A gente não aguenta isso. Não é para gente. O karma da gente não veio configurado para esse tipo de coisa. Se tiver vindo, lindo. Se você sentir que esse é o seu caminho, tem que ir. Mas forçar algo pode só prejudicar a sua evolução e o seu desenvolvimento. Então é isso que Shrila Maharaj está falando. Ocupe-se totalmente nessa lição. Qual é a lição? Cumprir com o seu dever. Então, ocupe-se totalmente nessa lição e o próximo patamar mais elevado virá para você automaticamente. Então, faça o seu serviço devocional e você vai evoluir gradualmente de acordo com a sua sinceridade e dedicação. Isso é o que Gurudeva falou durante todo o tempo em que ele pregou.
Shrestha Maharaj continua. Por uma questão de estratégia, aprendemos que nosso estágio de instrução atual é o mais elevado. Quando o professor vem ensinar uma criança, ele vai aceitar a mentalidade dela, dirá: vá apenas até este ponto e não vá adiante. Este é o estágio final. Dê toda sua atenção à compreensão deste ponto e quando tiver concluído, então siga adiante. Dessa forma, através de sucessivos degraus, o conhecimento é revelado. Esse capítulo, ele ainda é grande, hein? Então, eu vou ler até terminar esse subtítulo, e aí abre para pergunta e a gente pode ler o Graha Sutras, mas ainda tem umas 4 páginas aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Beleza. O cristão pergunta: existem diferentes estágios para diferentes pessoas? Shrestha Maharaj responde: Bhaktivinoda Thakur apresentou sua decisão em seu livro Tattva Sutra. Ele disse que, quando o Bhagavad Gita foi falado a Arjuna, ele se ocupou em lutar. Mas se tivesse sido falado a Uddhava ao invés de Arjuna, depois de ouvir a conclusão do Bhagavad Gita, onde Krishna diz: abandone tudo e renda-se a mim, Uddhava teria aceito isso e ido embora do campo de batalha. Ao ouvir o mesmo conselho, Arjuna agiu de uma maneira, mas Uddhava teria agido de outra. Após ouvir a primeira apresentação das instruções de Krishna, Arjuna disse a Krishna no Bhagavad Gita, no capítulo 3, verso 1 e 2. Só esse parágrafo já quebra com a ideia do que a gente entende que é o desenvolvimento do pensamento filosófico. O que é que aconteceu aqui? Os sábios, e no caso Bhaktivinoda Thakur, avaliando o conhecimento que Krishna falou no Bhagavad Gita, ele desenvolve e defende a teoria de que o mesmo conhecimento teria gerado um resultado diferente numa outra pessoa, num outro personagem, que é Uddhava, que é o melhor amigo de Krishna. Então, Uddhava teria tido uma decisão diferente da de Arjuna. Isso é o que Shrestha Maharaj está falando. E aí ele defende isso. E isso fala sobre os humores devocionais. Isso fala sobre as formas de relacionamento que a gente estabelece com Deus. Então, isso é tão elevado que ele está avaliando a diferença entre esses humores de relacionamento no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam, de acordo com a forma como Krishna se relacionava pessoalmente com essas pessoas. E aí os versos, né? Eu não vou ler eles em sânscrito, eu vou ler só a tradução. Você diz que Jnana, conhecimento, é melhor que karma, trabalho. Por que então você quer que eu me ocupe neste karma horrível de lutar? Então Krishna diz: você tem a sua capacidade no karma. Encerre sua carreira e então você pode aspirar a chegar ao nível de Jnana, a indagação em conhecimento, transcender toda a atividade e não é algo barato. Primeiro, encerre o curso do seu karma. Então, você ficará livre do karma e gradualmente desenvolverá conhecimento e devoção transcendentais. Assim digo,
Ocupe-se nesta presente batalha. A guerra não é recomendada a todos, mas a você e a homens de sua seção, os guerreiros. E é aqui onde a gente traz, mais uma vez, o entendimento e a interpretação da astrologia através do conhecimento que Shrestha Maharaj está revelando. Por quê? Porque quando a gente olha para o mapa, a gente já vê qual é a predisposição dármica e a predisposição à ação de cada pessoa, qual é o modo da natureza predominante nela, qual é a energia, o elemento. Então, tudo isso fala sobre a forma pela qual a pessoa vai agir, viver e desenvolver o karma dela. O papel da gente em avaliar o mapa é trazer para essa pessoa o quê? A consciência de como ela pode dar o melhor e agir da melhor maneira com o karma que ela carrega. E não abandonar tudo e achar que dessa forma ela vai evoluir espiritualmente. Não. Ela já está vivendo um determinado karma. Então ela tem que trabalhar, transformar e ressignificar esse karma. Alguém levantou a mão. Alexandre, diz aí, Alexandre. Mas aí ele não está sendo induzido a guerrear, porque por mais que ele tenha um mapa, uma configuração e tal, eu acho que ele devia de insistir na transcendência e não na manutenção do que está posto no mapa, entendeu? Certo, certo. Mas você está lendo e ouvindo o podcast do Bhagavad Gita e você está vendo que lá Krishna fala: não agite a mente dos ignorantes com a verdade elevada, você pode arruiná-los. Então, para uma pessoa que está se purificando através da ação, você não pode recomendar para ela abrir mão da ação, renunciar à ação, se esse é o único jeito que ela tem de se purificar. Aí você vai dizer para ela: não, não, pare de se purificar e vá fazer um processo de renúncia. Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir por quê? Porque ela não passou pelos estágios. Ela não se graduou para chegar naquele lugar. É isso que Shrestha Maharaj está falando. A pessoa ela tem que adquirir graduação, a não ser que ela já tenha um mérito espiritual latente, que vai despertar de alguma maneira e ela já vai estar evoluída o suficiente para pular todos os estágios de treinamento, porque ela tem siddhis, ela tem poderes místicos, ela trouxe esse karma, é fruto do mérito dela, beleza, isso é um caso específico. Mas em todos os outros casos, a gente tem que avaliar o karma que a pessoa carrega e, através da avaliação do karma que ela carrega, a gente trazer para ela qual é o dharma pelo qual ela vai se purificar e alcançar a perfeição dessa vida. Se ela conseguir desenvolver amor puro e incondicional por Deus, aí ela vai para o mundo espiritual. E aí onde está o problema? Amor puro e incondicional por Deus significa sobre todas as coisas. E aí a gente pensa, amar ao próximo como a si mesmo. Então eu já preciso entender o que é o amor. Não é uma palavra, é uma ação, é uma dedicação, é um estado de consciência e de relacionamento. Então, primeiro é um amor próprio, e aí esse amor próprio faz parte do entendimento também de que nós já estamos conectados com Deus dentro do próprio coração. Depois a gente se conecta com Deus, que vive dentro do outro e que atua através do outro. Então a gente ama ao próximo como a si mesmo, vendo tudo como reflexos dessa luz divina. E além e acima de si e do outro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então a gente tem que entender que o que gera o apego, o que gera o karma, é a transferência
do amor, a transferência da devoção. Então, existem pessoas que amam o dinheiro, amam o poder, amam o prazer. Elas não amam ao próximo. Elas não amam a Deus sobre todos os apegos que elas carregam. Então, quem imagina que vai conseguir, tipo, se iluminar e transcender e sair da roda de Sansara, velho, eu acho massa essa ideia, eu acho linda. Queria realmente que essa bênção acontecesse para todas as pessoas. Não é fácil. Não é fácil, mas é isso. Então, não devemos desencorajar as pessoas de realizar as atividades piedosas prescritas nas Escrituras para a sua purificação. Devemos orientar as pessoas na direção da transcendência, sim, executando as suas atividades. Shriman Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, ele traz um conceito muito maluco, que é o conceito das gopis de Vrindavana. E esse conceito é louco demais. O que é que acontece? Krishna é apaixonado pelas gopis, principalmente por Radharani, e as gopis são apaixonadas por Krishna. Beleza. Mas a maioria das gopis que são apaixonadas por Krishna são casadas. E o que é que acontece? Elas precisam cuidar da família delas, cuidar dos filhos dela, cuidar dos maridos, cuidar de tipo de tudo, manter a sociedade em ordem. Mas dentro do coração delas, elas amam Krishna. E elas fazem tudo para Krishna. Porque elas veem Krishna no marido, elas veem Krishna nos filhos, elas veem Krishna em tudo que elas estão fazendo. Então, essa é a concepção que foi trazida para a gente através de Prabhupada, através de Shleshwara Maharaj, através de Gurudeva, que é o quê? Cumpra com o seu dever. Cumpra com o seu karma. Dê o exemplo mais elevado do que é o teísmo mais pleno e puro, onde você estiver. Então, não interessa o que você estiver fazendo, faça como uma oferenda a Deus. E você está cumprindo com o seu papel, você está cumprindo com o seu dever. E aí, quem sabe, você recebe uma grande misericórdia de já nascer como um devoto numa outra vida, já nascer filho de um devoto, nascer num lugar, num tempo e numa circunstância favoráveis para a evolução espiritual. Porque é outra teoria maluca, mas é possível nascer no passado. Eu já falei isso em outro grupo, no outro encontro que a gente fez, sei lá quanto tempo atrás, mas entendendo que a alma é imortal e que existem infinitos universos, a alma pode nascer no passado de um outro universo, de uma outra dimensão, num momento mais favorável. Então, a gente está agora na Kali Yuga? Tá, a gente está na Kali Yuga. Mas se a gente desenvolver muito mérito espiritual, quem sabe a gente não nasce numa Satya Yuga e desenvolve amor instantaneamente por Deus, porque o momento e as circunstâncias são mais favoráveis e a gente transcende. Mas lembrando que para os mais caídos, a mais elevada misericórdia. Então, Mahaprabhu veio na era de Kali para trazer a facilidade de santos nomes para a gente. Então, não há método mais elevado do que cantar os santos nomes. Então, a gente nem precisa de tanta coisa para praticar a vida espiritual. Os santos nomes estão aí, então a gente não precisa desencorajar as pessoas a cumprirem com o dever.
A gente precisa encorajar elas a cantarem os santos nomes. Esse é o papel da gente. Dá para entender? Alexandre? Qualquer coisa, tu dá um joinha aí. Oi, valeu, gratidão. Ah, beleza, falou. Continuando a leitura, né? Cristão pergunta. Eita, eu acho. Pronto, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui, senão não vai dar tempo de ler nada do Graha Sutras. Deixa eu só anotar a página que a gente está parando aqui. Se quiser fazer algum comentário, mas alguém quiser fazer algum comentário sobre a busca para o Shri Krishna, pode ligar o microfone, pode falar. Então, a gente chegou num lugar muito legal do Graha Sutras, que eu já estava esperando faz um tempinho. Fala aí, Alexandre. Não, é que antes de você começar a leitura do Graha Sutras, eu estava dando uma lida. Não sei o que foi que eu li, que no Graha Sutras fala que Rahu é a Adishesha. E a Adishesha é aquela serpente que fica lá com o Vishnu, certo? No oceano. Sim. Nas infinitas dimensões e tal. Se ele é a Adishesha e a Rahu representa a ilusão, ele não está ali influenciando os sonhos de Vishnu no modo de ilusão? Tá não, pô. Tudo faz parte da energia que se manifesta diretamente de Deus. Então, nada criado ou que se manifesta a partir de Deus pode influenciar negativamente Deus, porque aquilo já faz parte dele. O que quer dizer é o seguinte: a gente vai entendendo tudo dentro de níveis, dentro de camadas. Então, a gente entende que na camada dos planetas, a energia mais divina representada por Rahu é a de Shesha, Sheshanaga, Ananta Shesha, a serpente de milhares de cabeças que sustenta o próprio universo na forma de Vishnu ou na forma de Ahir-Buddhyam, que é o regente de Uttarabhadrapada, sustenta a água, sustenta o universo material. Então, Ahir-Buddhyam, Ananta Shesha, ela está no fundo do oceano do universo, protegendo os tesouros que faz parte daquele passatempo de quando bate o oceano de leite. Então, não fica preocupada com a influência negativa de Sheshanaga, porque ela é positiva. Não existe energia negativa. A única energia negativa, no sentido que a gente pode colocar como ruim dentro do universo, a única energia negativa dentro do universo é o egoísmo. E do egoísmo surgem todas as outras. Então, na medida em que a gente percebe que o papel da nossa individualidade é se relacionar com Deus e não buscar pela própria satisfação e pelo próprio prazer, a gente entendeu essas energias do universo, essas combinações kármicas e cósmicas da criação e da manifestação. É isso. Então, qualquer coisa, alguém quiser fazer algum comentário, pode levantar a mão ou ligar o microfone. A gente chegou numa parte do Graha Sutras que fala sobre os elementos, os 5 elementos. Caí. Alexandra? Eu caí.
Eu vi, voltou. Mas tu quer falar alguma coisa? Tu conseguiu ouvir? Não, eu sei que você falou que não é negativo, que a última coisa que eu escutei que você falou que é negativo é só o egoísmo, né? Eu fico pensando que aí bateu a luz, assim, né? O Giote, de tipo falar que é para a criação do mundo material, né? É para que o mundo material se manifeste e aí tenham as infinitas formas de vida, as infinitas possibilidades de vivências e experiências. Entendi. Tem muitos, tipo, tem muitas maneiras e níveis e camadas da gente entender isso, tá ligado? Vamos dando passos e absorvendo e ficando firme dentro de cada concepção dessa. Que massa que você entendeu isso. Vamos construir em cima dessa estrutura, tá ligado? Essa já é uma interpretação muito boa, tá massa. Vamos por aí, beleza? Tá massa. Vamos para o Graha Sutras. E aí aqui a gente vai falar sobre 5 elementos. E agora, chegando, por que essa eu acho uma parte tão legal? Porque quando eu comecei a ler o Srimad Bhagavatam para trazer o conhecimento de astrologia, eu recebi bastante crítica. E as críticas eram tipo, vai, você é maluco, meu irmão? Você vai sair do conteúdo dos Jyotish para falar do Srimad Bhagavatam? Quem é que vai querer ouvir o Srimad Bhagavatam? Mas, bicho, o Srimad Bhagavatam tem astrologia, ninguém entendia. Algumas pessoas entendiam, outras pessoas não entendiam nada. E aí agora no Graha Sutras vai ter várias citações do Srimad Bhagavatam, que não tem em nenhum outro livro de astrologia. Não tem. Em nenhum outro livro de astrologia tem essas citações que ele usa aqui do Srimad Bhagavatam. E várias delas a gente já tinha lido antes no estudo que a gente fez. Então, vamos lá. Ele começa com uma do Brihat Parashara Hora Shastra, que é o verso 20, que fala sobre a natureza e forma dos grahas. Fogo, terra, éter, água e ar. Nessa ordem, ó nascido 2 vezes, de Marte, e os outros grahas em sua ordem são os tátuas. Muito mal escrita essa tradução, né? Então ele está colocando aqui o seguinte: a sequência, a ordem de qual é a manifestação dos elementos. Já há diferença em outras escrituras. Por quê? Porque primeiro se manifestaria o éter, depois o ar, depois o fogo, depois a água, depois a terra. Essa é a sequência, pelo menos que eu considero e que está presente em algumas outras escrituras. E aí ele continua. Os 5 elementos são conhecidos como Panchatattvas. Pancha significa 5 e Tattva significa essência verdadeira. Os Panchatattvas são as 5 causas primordiais de tudo que é criado. Os próprios grahas são causados pelos Panchatattvas, como nos dizem os Surya Siddhanta. Aí outro verso muito mal traduzido. Marte e os outros planetas foram produzidos em sucessão a partir de fogo, terra, éter, água e vento. Nem dá também de novo para considerar a sequência dos elementos dos signos. Vamos continuar. Assim temos Marte como fogo, Mercúrio como terra, Júpiter como éter,
Vênus como água e Saturno como ar. Isso sim, isso a gente deve considerar. Essa é a relação, isso está numa tabela que eu já passei para vocês. Eu vou repetir. Marte é fogo, Mercúrio é terra, Júpiter é éter, Vênus é água e Saturno é ar. Então aqui ele não considera o Sol e a Lua, Rahu e Ketu, porque eles não fazem parte do Panchatattva. Então, os 5 planetas que também geram os 5 Mahapurushas carregam diretamente os 5 elementos. O Sol, a Lua, Rahu e Ketu carregam de forma também, mas significam de forma secundária. Então, os Panchatattvas são eles mesmos criados por Deus e são considerados o corpo causal do Purusha, o Kala Purusha, sendo Purusha Deus em sua forma manifestada. Então, o universo é uma forma de Deus, o todo orgânico, que se manifesta nessa forma aparentemente impessoal, mas que tem todas as características pessoais do Deus que se refere ao Kala Purusha, que é o ser universal. Cada um dos Panchatattvas e, portanto, os Grahas, tem suas próprias responsabilidades. As responsabilidades dos Panchatattvas serão descritas pelo Śrīmad Bhagavatam. Fornecer acesso aos tattvas, causar exteriores e interiores e abrigar o prana, os indriyas e o eu individual são as características do éter. Śrīmad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 26, verso 34. Éter é o espaço no qual a criação se desdobra e, portanto, o éter fornece o espaço que os outros elementos e a criação exigem. Ao alojar prana, a força vital, o éter fornece espaço para a vida, e por essa razão, entre outros, Júpiter é conhecido como Diva, ou vida. Então, Júpiter carrega o Karaka do Diva também. Por isso, Júpiter fica tão forte na primeira casa, no ascendente, que se relaciona com o nascimento. E isso é a justificativa de Júpiter ter muita força direcional na casa 1, que é uma daquelas regras que eu falei lá dos Bhava Karakas, os planetas que carregam Karakas das casas. Então, os Bhava Karakas, aqui está a justificação de por que Júpiter é um Bhava Karaka do ascendente, porque ele carrega o Karaka de ser a diva, e a diva fala sobre o nascimento da diva e a importância do nascimento da diva. Então, Júpiter, na casa 1, é extremamente favorável e positivo. Continuando, Śrīmad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 26, verso 36. Sacudir, deslocar, penetrar em todos os lugares, transportar a substância sonora e vitalizar todos os endrias, que são os órgãos dos sentidos, são os atos característicos do ar. E aí o comentário dele é: o ar sacode e move as coisas, e assim se separa e se desloca, sendo assim a causa da diferenciação, que é completada pelo elemento terra. Como o ar treme, desloca e separa, Saturno governa todos os abanadores, misturadores e separadores. O ar penetra em toda parte e transporta a substância do som, toque, cor, sabor e cheiro. Assim, Saturno rege as ondas de rádio que viajam no ar e transportam a substância do som, e as ondas de luz que transportam a substância da cor. O ar também transporta as substâncias de todos os sentidos, a audição, o toque,
a visão, o paladar e o olfato, através do seu Graha Saturno, que rege o movimento da força da vida através do sistema nervoso, através do qual os órgãos dos sentidos funcionam. Dessa maneira, o ar vitaliza os órgãos dos sentidos. Só lembrando também, né, que Saturno está relacionado com os ossos e os dentes, além daqui do sistema nervoso, como ele coloca. Mas aqui é o sistema nervoso físico, né, os nervos. Mercúrio rege o funcionamento desse sistema nervoso, que é a troca e o movimento dos estímulos. Continuando. Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 26, verso 40. Iluminar, amadurecer, intoxicar, destruir o frio, secar, causar fome e sede, são as características do fogo. E aí ele comenta: o fogo causa a luz, portanto a cor. Marte, portanto, governa projetores e luzes. O calor do fogo amadurece para que as coisas se tornem nutritivas e úteis. O fogo intoxica, no sentido de sair para a paixão, como a intoxicação de guerreiros que atacam no campo de batalha, ou a paixão e excitação de algum desejo ardente. O fogo destrói o frio e seca, e assim Marte rege os aquecedores e secadores. A sede e a fome são causadas pelo fogo, e, portanto, indivíduos com forte Marte passam fome constante e possuem um metabolismo rápido. Umedecer, coesar, saciar, manter o prana e a vida, remover o calor e aumentar são as características da água. Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 26, verso 43. O comentário. A água umedece e, portanto, Vênus governa lubrificações e loções. Vênus fala sobre os líquidos seminais, porque Vênus fala sobre a capacidade reprodutiva. Então, continuando, né? A água faz com que as coisas grudem, e assim Vênus governa as colas. E aí a gente entende que grudar e unir também fala sobre a reprodução, que é a união do óvulo e o espermatozoide, que viram uma coisa só. A água sacia, mantém o prana e aumenta a vida. E assim, Vênus governa a comida, o alimento. A água remove o calor. E assim, Vênus rege os condicionadores de ar, geladeiras, refrigeradores e o suor que esfria o corpo. E aí agora um detalhe que eu falo sempre, que é a relação equivocada da interpretação que a astrologia tropical faz entre Marte e Vênus. Por quê? Porque eles colocam que a relação entre Marte e Vênus é boa. E a astrologia védica diz que é ruim. E aqui está a justificativa. Se Marte é o calor e é o fogo e é a paixão e é aquilo que queima, e Vênus é aquilo que esfria, é aquilo que... Cadê? Aquilo que esfria, é aquilo que refrigera, é aquilo que condiciona. Então, eles são antagônicos. A união desses dois planetas antagônicos gera resultados antagônicos. Então, a gente não pode achar que o resultado vai ser totalmente favorável. A gente precisa entender como tornar a união desses planetas antagônicos um resultado positivo. Por quê? Porque isso gera efeitos e comportamentos e condicionamentos
emocionais e afetivos muito específicos. Então, a gente tem que avaliar caso a caso, mas essa relação ela sempre traz um certo desafio. Dependendo da casa onde essa conjunção está acontecendo, esses desafios eles se manifestam nesse lugar e nos olhares para onde Marte envia. Por quê? Porque Vênus só envia o Shakti Drishti. Vênus só manda o olhar dele a 180 graus. Marte manda a 180, mas ele manda para a quarta casa a partir dele, manda para a oitava casa a partir dele também. Isso tudo precisa ser avaliado. Então, continuando. Manifestar, levantar, segurar, desidratar o real e diferenciar todas as boas qualidades são as características da Terra. Śrīmad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 26, verso 46. O comentário é o seguinte: a Terra se manifesta e, portanto, Mercúrio é o graha necessário para trazer qualquer coisa à realização concreta. Mercúrio é, portanto, muito importante em todos os assuntos. A Terra fornece a solidez necessária para que as coisas se apoiem e a solidez necessária para uma coisa sustentar outras coisas. Mercúrio, portanto, governa todas as fundações. Mercúrio também governa todos os frascos e qualquer coisa que possa conter outra coisa, como a forma de concreto feita para reter a água de uma piscina. Terra diferencia o real. A boa qualidade que é o real torna-se diferenciada e aparece como melhor em uma coisa e pior em outra. Como é a Terra que se diferencia, é o graha Mercúrio quem tem a capacidade de ver o real por trás de todas as diferenças que aparecem. Isso gera a característica de Mercúrio de ser racional, intelectual e criar o discernimento. Então, assim, em tudo que está sendo explicado, em cada um desses aspectos, se reflete nos carakas que os planetas carregam. Então, eu acho super legal que vocês possam revisar, então, assistir os vídeos anteriores, fazer as anotações, preparar materiais com as palavras relacionadas aos conceitos que a gente está trazendo, até para a gente poder também tirar dúvidas depois. Então, é isso. Quero, mais uma vez, agradecer pela oportunidade que vocês me dão de fazer serviço, de representar os mestres espirituais, de representar essa filosofia. Eu sei que eu não tenho qualificação, eu não tenho nenhum mérito, todas as glórias são dos mestres espirituais, então eu me beneficio assim como eu transmito essas bênçãos para vocês, que a gente possa, o mais rápido possível, continuar se encontrando, continuar estudando, continuar seguindo no nosso caminho e na nossa boa associação, e que a gente possa transmitir esse conhecimento para o máximo de pessoas possível. Então, agradeço demais, peço que me perdoem pelas minhas ofensas, pelas minhas brincadeiras, e vou tentar sempre ser o mais respeitoso que eu puder com todo mundo, e que a gente possa sempre acolher e sempre nutrir, proteger uns aos outros, porque o caminho é longo, mas ele não precisa ser sofrido, ele não precisa ser doloroso. Então, um grande abraço para todo mundo, fiquem em paz, fiquem na luz, bebam água, de verdade, que está muito quente. Então, vamos evitar a desidratação e a insolação bebendo água. Aceitem as minhas mais humildes e respeitosas reverências.
Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyana Shalakaya Shashuru Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Um grande abraço para todo mundo, uma boa noite, foi um grande prazer estar com vocês. Vocês estão no meu coração, hoje e sempre, e nas minhas orações também. Então, estamos juntos, logo mais a gente se encontra, continue a estudar. Leiam os textos, eu sempre estou mandando livro para vocês. E assim, assistam, eu deixei para o final, devia ter falado no começo, mas ele não entrou. O Lucas mandou o link de Shani. Eu não vou falar mais, eu não vou falar mais. Ou vocês assistem ou vocês assistem. E é isso. Porque eu não posso fazer mais nada. Porque eu falei várias vezes e ele colocou o link e ensinou como colocar legenda. É lindo, é lindo. Depois que você pega o timing, depois que você entende que é lento e é feito para ser lento, que é uma novela que vai durar, tipo, sei lá, 250 capítulos de 1 hora cada um, é massa. Porque todos os personagens que aparecem ali, se você perguntar quem é e pesquisar, tá dentro da astrologia. Todos, todo mundo. Todos que aparecem lá, tá falando e agindo a partir das manifestações kármicas que a gente está estudando. Então é uma novela que é um curso de astrologia. Só que ao invés de você estar lendo cálculos matemáticos e estudando conjunções, você está vendo os personagens atuando e agindo através dos caracas que eles carregam. É muito massa, pô. É incrível, é incrível, é incrível, é massa. Então, assim, não vou nem falar mais. Assistam. Próxima aula, eu quero ver quem é que vai falar. Assisti tal coisa e não entendi. O que é que isso significa? Beleza. Só estou esperando. Falou, galera. É nóis. Tchau.